Olá, pessoal. Estou aqui para o nosso encerramento no Pod Cris, mais um Pod Cris fechando com uma pessoa que foi muito querida de ter participado no início. Foi o segundo Pod Cris e está aqui de novo. Otávio Facuri, ou Faca, como todo mundo conhece, nosso querido aqui presidente estadual do PTB e um amigo, né, Faca? Uma pessoa que assim que nos acolhe, que nos escuta, que diminui as angústias quando a gente está assim correndo para lá e para cá. E tem uma visão sempre muito sábia. Tive a honra de conhecer o Facuri em 2018, um bolsonarista fervoroso, um patriota, uma pessoa que luta por princípios que, para nós, são essenciais. São essenciais e são, assim, incontestáveis e inegociáveis. Então, bem-vindo, Faca. Obrigada por ter aceitado mais esse convite. Eu que agradeço. É uma honra, um prazer estar aqui no encerramento dessa temporada, né, de Pod Cris. É importante lembrar a todos vocês que Pod Cris é um dos veículos, né, das vias de comunicação para que vocês conheçam a Cris Godoy, que é uma das nossas cabeças de chapa, digamos assim, representando aí as mulheres, né? Uhum. Que a gente não gosta de dizer que é cota, mas aqui no PTB nem precisaria de cota, porque a quantidade o número de mulheres competentes, que têm valores e que têm capacidade para chegar lá e fazer diferença é realmente impressionante. E a Cris já mostrou no trabalho anterior dela, nas outras eleições, já mostrou ao longo da vida dela como profissional e como ativista, como pessoa que batalha pela causa, que ela merece, nesse momento, colocar os pés ali na Alesp e mostrar não só a competência da mulher de direita, mas mostrar, fazer valer, né, a voz da maioria, né, a voz das pessoas que querem defesa da vida, defesa da propriedade, defesa da liberdade, defesa da família e defesa do direito, né, de professar a nossa fé. Exatamente, exatamente. Eu fiz um podcast aqui, Faca, falando sobre o fim da liberdade religiosa, né? E viajando Triste. agora por todo o interior, a gente tem lembrado cristãos aí que falam que votam no Lula. É raro encontrar, mas a gente encontra. Ainda tem, né? E aí a gente leva eles a uma reflexão mesmo. Puxa, né? Tem acompanhado ao redor do mundo o que tem feito para religiosos ou para as pessoas que simplesmente querem fazer uma oração, querem frequentar uma igreja. E é isso, eu acho que a eleição, muito mais do que a divulgação do nosso nome, é a divulgação daquilo que para nós é essencial, né? A gente, de alguma forma, faz aí um trabalho de conscientização, de conhecimento mesmo, que às vezes a mídia faz questão de dificultar, de atrapalhar, de distorcer. A mídia né? não tem interesse nenhum de deixar a nossa voz ser... Eles tentam censurar, eles nem esperam o conteúdo da nossa fala. Eles censuram pela pessoa que está falando. Isso. Eu não sei se chegou até você ontem, uma amiga postou uma foto comigo, né? E o Facebook deu um bloco nela de 90 dias. Pela tua imagem. Tinha Bolsonaro também, mas eu posto foto com Bolsonaro todo dia, né? Então eu imagino... E a do Bolsonaro não cai. Não cai, né? Nunca tive problema de derrubarem uma foto do Bolsonaro. Ela postou a foto comigo numa situação ali de 7 de setembro e na hora veio aviso. Ela fez um print e me mandou. Então, infelizmente, é isso. Toda vez que a gente vai falar aquilo que a gente viu, que a gente viveu, que a gente defende, vira fake news, vira conteúdo proibido, inadequado e tiram a gente do ar. Pois é. Né? E aí, pessoal, uma característica que me fez vir para cá muito feliz e muito confiante é isso, que nós temos um presidente que não é um político, né? Todo mundo fala, partido político eu não gosto. Eu falo, pois é, eu estou em um que não é um partido político, é um partido que tem, assim como eu, militantes. Tem pessoas que estão nas ruas, né, Faca, que a gente está em uma década defendendo o quê? O direito de Engraçado que da todos nossa eles se juntaram aqui, né? Isso, sim. Sobrou pouco espaço para eles no PL, por exemplo. Exatamente, sim. Então, o PL aceitou alguns poucos de nós, né? E eu já estava preparando o PTB para receber a maioria de vocês, entendeu? Não, é um privilégio enorme, porque aqui a gente fala com pessoas que entendem o que a gente está falando, né, Faca? É muito diferente isso.
Quando a gente vai para uma situação de rua, por exemplo, uma manifestação, como a gente já teve junto, né, em algumas manifestações, a gente vê que a gente fala a mesma linguagem, né? A gente quer o quê? A gente quer o nosso direito de manifestação, liberdade de pensamento, liberdade de professar a fé, assim como você disse. E, acima de tudo, liberdade de defender a vida desde o ventre, né? A vida daqueles que carregam o nosso gene, que carregam o nosso DNA e que carregam também a esperança do nosso país, né, Faca? Exatamente. Você sabe que esse tema está central agora nas eleições, né? Sim, sim. Passou, assim, toda vez que você chega numa eleição onde o lado de lá tem uma figura como o Nove Dedos, né? Que toda a vida dele defendeu o assassinato de feto, defendeu o direito de uma mãe assassinar seu feto. Inclusive seu filho, na prática, né? Inclusive na prática da vida dele. Exatamente. Né? Sempre defendeu. Sempre achou que, deixa a liberdade de uma mãe matar seu filho. Na hora da eleição, eles tentam mudar. Ontem o Alckmin já estava dizendo, não, a gente é contra. Assim como o Freixo falou outro dia que ele era contra o... Ele falou, alguma coisa ele mudou também, né? Falou que também... Ele também mudou de uma última hora. O Alckmin estava... O Alckmin, sim, tem problema, porque ele sempre foi de um entorno muito católico. Sim. E agora, imagina ele chegando em casa para explicar para a dona Lu Alckmin e para a família, que é uma família para os filhos, ele era coroinha, né? E para os filhos, para todo mundo. Eu teria tanta vergonha de contradizer aquilo que eu sempre preguei para os meus filhos. Como é que você vai explicar que você se aliou com um cara que defende um genocídio desse? Isso, sim. Entendeu? Sim. Porque médico, eu acredito, né? Exatamente, eu ainda no fundo acredito que o Alckmin nem defenda. Não é possível ele ter mudado depois, porque ele sempre foi contra. Então agora ele está aliado do Lula, está passando a maior vergonha da vida, apanha em casa, né? E o Lula agora tenta dizer apanha que... em casa, apanha na rua. A mesma coisa com as armas. Isso. O Lula sempre falou, sempre foi contra o armamento do cidadão. Nunca quis saber de ter arma. Outro dia, acho que ele estava com a garrafinha lá dele. Garrafinha mágica. Eu acho que ele estava empolgado. Ele contou que ele andava armado. Contou, não sei se vocês viram. Tá. Contou que ele tinha uma garrucha 22, que ele andava com ela. Quem diria, né? Ele andava com ela porque ela não era seguro. Ele andava de noite, voltava do sindicato. Olha isso! Por que ele não levou uma lâmpada, né? Acendeu a luz. Livros, ou né? os livros. Mas ele andava com a garrucha dele. Ainda que de ponta cabeça os livros, né? Ele ainda até descreveu, ele tirava a munição da garrucha, porque tinha medo que ela ia disparar. Ia disparar. Mas aí, se tivesse que se proteger, ele tinha que armar. Então, ele contou isso num dos vídeos, aí tá na internet, já quem quiser olhar. Mas para vocês verem como esse pessoal é, entendeu? Hipócrita. Exatamente. Hipócrita, assim, isso já é... É um nome bonito para... Isso aí é dado de qualquer esquerdista. Não adianta nem a gente tentar apontar, porque eles não ligam. A verdade é que eles não se envergonham de ser apontados como hipócritas. Não, isso para eles é estratégia para vencer É dialética uma causa. marxista. Ele tem que mudar de lado, não importa que lado ele esteja, desde que ele tenha o poder. Isso, desde que ele confunda é a mesma o coisa adversário. mesma coisa com as minorias. Eles se posam, né, hoje, de defensores das minorias. Mas no dia que eles estiverem 100% no poder, as minorias são as primeiras a serem eliminadas. Sim. É a mesma coisa, os homossexuais foram eliminados pelo Fidel Castro. Né? Exatamente. Só que, assim, é triste ver... O Che Guevara era homofóbico, de verdade. Era homofóbico e matava. Eu já vi foto homofobia, vou explicar para vocês. O Contarato me acusou de homofóbico por causa de uma piada, certo? Eu não tenho nada de homofobia dentro de mim. Eu não tenho nada dentro de mim que signifique ódio a alguém que não tem a mesma orientação sexual que a minha. Sim. Agora, homofobia é você odiar uma pessoa por ela ser homossexual. Odiar no sentido de querer que ela morra, querer que ela sofra, querer que ela... violência física ou psicológica. Querer desejar isso para a pessoa. Entendeu? Ou ser, assim, intolerante no sentido de ser agressivo, né? Você pode não concordar, você pode ter uma intolerância em relação à opinião. Eu não tenho minha opinião, eu não quero para minha vida. Isso é normal. Sim, agora, você pegar a opinião e transformar a opinião em homofobia, isso é o que a esquerda faz. Então, eles pegam tudo que você não concorda, que você tem opinião contrária, coloca aquilo de... isso aqui é discurso de ódio, isso é homofobia, isso é racismo, isso é aquilo, entendeu? Então, as pessoas têm que aprender, saber resistir a isso, entendeu?
Não, e a esquerda, ela tem uma prática muito cruel, que aquilo que elas não aceitam, elas punem com violência, com morte, elas punem com bloco, com cancelamento, enfim, mas elas punem, A né? esquerda é fascista, a esquerda é Isso, homofóbica, a isso. esquerda é racista. Isso aí que eu Entendeu? ia chegar. O verdadeiro fascismo é, por exemplo, quando uma pessoa é espancada por estar com uma camiseta do Bolsonaro, Pois é, né? é. Aí a gente fala, isso é o fascismo, é o que não dá o direito ao outro de ser quem ele é. E a direita nunca se, né, nunca se indispôs com as diferenças. A gente aceita passar alguém com a camiseta do Lula na frente, tudo O bem. máximo que eu vou falar é, meu, você é burro, hein? É, a Só gente isso. assim vai achar, né? Burro, ignorante ou mal informado, Mas não sei o quê. nunca que a gente vai achar que tem que bater numa pessoa porque está acreditando em algo diferente do nosso, mas eles acreditam, né? Eles acham acreditam. que eles querem varrer, não é só da vida pública, porque a gente, dentro do ambiente político, quando você faz embate, por isso, teu objetivo é tirar o outro do poder. Isso. E a gente colocar o nosso grupo, né, de colocar a direita no poder, que representa, acredito que representa a maioria do Brasil. Né? Agora, o outro lado não quer só tirar o Bolsonaro do poder, não quer tirar a direita. Se eles puderem, eles matam. Isso, eles matam, Se sim, deixar, eles sim, querem ver o sim, cara morto. sim, entendeu? sim. Eu já socorri alguns amigos que foram espancados em manifestação. Isso coisa mais antiga. Quando A tinha gente os quer só tirar os da antifas vida ali. pública. Eles Exatamente, querem tirar a nossa vida. é. A gente só quer o direito de um governo honesto, que não viva aliás, da eu quero corrupção. tirar da vida pública todo mundo que pratica corrupção. Seja e mais quem ainda, for, seja quem for. seja- E mais ainda, exatamente, aham. o tipo de corrupção praticado pelo PT, pelo Lula, o Olavo já disse outro dia, eu achei um vídeo dele aqui, depois até vou tocar. As pessoas gostam de nivelar a corrupção. Então, você mostra a corrupção do PT, o tamanho daquilo. Ah, não, mas o outro lado também é corrupto, não sei o quê, porque isso, porque aquilo. E cadê o Queiroz, não sei o que lá. Amigo, você não tem baliza, você não tem senso de proporção na sua cabeça? Isso. O que é? Como é que você pode comparar? Ainda que fosse verdade, tá? Até hoje eu não vi prova de rachadinha lá do Flávio nem nada. Ainda que fosse exatamente. Verdade, ainda que fosse verdade. O cara fazer uma rachadinha, sei lá que seja, um roubo desses de pequeno porte, em termos de... para, sei lá, comprar isso, aquilo, um bem, uma casa, etc e tal. Como é que você vai comparar isso com o crime, os crimes cometidos pelo PT, que são crimes hediondos contra a humanidade? Exatamente. O Lula desviou bilhões e bilhões e bilhões do Brasil, do dinheiro do povo brasileiro, para financiar ditaduras genocidas, para financiar a morte no mundo inteiro, Exatamente. para financiar o movimento mais genocida, mais violento, mais sanguinário da história da humanidade, o movimento comunista. Sim. Que Entendeu? já provocou Então, 20 vezes mais um cara que mortos. financia... Queria eu te falar, o Hitler era um sujeito atroz, certo? Um sujeito que todo mundo se identifica quando você ouve o nome Hitler, a um genocida, Um genocida, a um assassino de sim, massas. Sim, cruel. E se eu falasse pra você, e o cara que deu toda a possibilidade pro Hitler matar, pro Hitler chegar ao poder e exercer o domínio dele? Esse cara é tão culpado quanto ele. Sim. E todos que O fizeram Lula, parte disso. O Lula é o cara, assim. que, como governante, ele e o grupo de poder do PT, que com aquele dinheirama que enfiaram na Venezuela, em Cuba, em tudo que é lugar, com toda aquela dinheirama, eles mantiveram esses caras no poder. E quanto mais tempo fica um comunista no poder, mais gente ele mata. Exatamente. Então, eles deram sobrevida para um movimento que estava fraco na década de 90, fundaram aquele Foro de São Paulo, e todos resolveram se ajudar. E, quem tiver acesso à grana, vai pegar essa grana e vai mandar para os outros. E foi o que o Lula fez. Sim. Conseguiu controlar o orçamento do maior país da América Latina, operou dentro do sistema para desviar o dinheiro, para roubar o dinheiro para eles. E aí, o que nós vimos? Hugo Chávez ficou no poder, Maduro está no poder até hoje, Cuba continua lá recebendo, com o povo morrendo de doença, de fome, até ainda sendo morto pela perseguição. E Não, e muitos países na África, enfim, pelo mundo inteiro, né? Exatamente. Então, não dá para você pegar e falar assim, mas o outro lado tem corrupção. O cara faz uma rachadinha não sei do quê. Pelo amor de Deus. Esse senso de proporcionalidade, Faca, eu como psicóloga eu tenho dificuldade de entender, tá? Porque é isso, assim,
puxa, né? Parece que ninguém levou isso em conta, mas também cadê o Queiroz, por exemplo, né? Aí a gente olha e fala, escuta, não faz sentido. Parece que as pessoas não estão vendo, não estão Então eu lendo vou as votar no provas, Lula não porque estão. tá pau a pau ali. Isso, Uma coisa que isso. não é nem provado, tá? Né? Nem Isso. existe Porque prova. é Até isso. hoje não Quando teve alguém vem me processo falar- crime contra o Flávio. Exatamente, eu falo, Então, qual a condenação? Às vezes vem algum mas nem comentário processo ainda desses. tem. Não, mas aí quando as pessoas falam, mas os filhos do presidente. Tá, de quanto tempo foi a condenação? Não teve condenação. E processo? E processo? Não tem processo. Então cala a boca, cara. Então você volta para me falar quando houver uma condenação. Exatamente. Antes disso, a gente não Quando conversa tiver sobre tiver um inquérito isso, concluído, nem concluído está o isso. inquérito. Sobre fofoca a gente não conversa, Exatamente. né? Porque não tem comprovação E mesmo nenhuma que tivesse legal. um processo e uma eventual condenação, Sim, como é que sim, você vai sim, nivelar sim. uma história de uma rachadinha com uma história de um Isso, financiamento de isso. genocídio, de governos Que desviou dinheiro da assassinos. saúde, dinheiro da alimentação, dinheiro de todas E as o áreas próprio do genocídio país. brasileiro, Isso, que exatamente. promovido pela esquerda, desvio da saúde, os 242 bilhões lá que o Reinaldo Azevedo escreveu quando ele era um jornalista. Quantas pessoas morreram na fila por causa daquilo? Sim. Isso é um genocídio. Sim. Então, você não pode comparar nada, absolutamente nada de... Mesmo as coisas não foram provadas, nem que fossem, não tem como comparar. Não tem comparação. Milton, lá, o ministro da Educação, Milton, sei lá, esqueci o sobrenome dele. Esqueci também. O da Educação. Não pode comparar o caso dele, nem caso de rachadinha, com o que o Lula e o PT fizeram. Não tem como E chegar a nem perto. crueldade, a indiferença ao ser humano Milton com que Ribeiro, eles né? fizeram. Então, Faca, assim, é difícil mesmo. Infelizmente, se as pessoas me perguntassem, Cris, me dá uma dica para eu entender o país, para de assistir televisão. Eu acho que é a primeira, para de assim, a assistir primeira. televisão. Porque enquanto você assistir televisão, o que eles mandam para dentro da sua casa o que eles bem entendem. E você recebe outra isso dica para como esquerdista verdade. que tem que dar assim, dá 2 pimentas para ele. Dá uma pimenta dedo de moça e dá uma malagueta daquelas mexicanas. Fala assim, você quer entender o que é senso por porção? Come essa, fecha o olho, come essa. Pronto. Sem água por perto. Sem água por perto. Você vai entender. Uma rachadinha é isso aqui, a outra é aquilo. Pronto, uma que vai queimar a tua garganta, você quase que engasga. Entendeu? É isso mesmo. Então, é difícil, assim, o que eu percebo é que as pessoas, assim, ainda não entenderam, acho que uma parte dos brasileiros ainda não entenderam a gravidade. E quando você falou do Alckmin, eu lembrei muito do governo estadual de São Paulo, né? Que as pessoas falam assim, mas a pandemia, a fraudemia toda a questão, mas assim, agora, né, quem estava junto com tudo isso está tentando uma eleição. Aí a gente fala, é a mesma coisa, quem está junto no poder, você falou isso do Alckmin, quem está junto compactua. Você não vai ser vice de alguém que você não aceite o que a pessoa está fazendo. E acho que é isso, tanto na esfera federal quanto na estadual, né? Hoje ficou tão mais fácil, assim. Antigamente era difícil você explicar para as pessoas, por exemplo, Teatro das Tesouras. Isso. Cara, você não conseguia. Você tinha gente que ainda falava, não, o Alckmin falou mal do PT, então ele é contra o PT, e não sei o quê. Ele falou que o Lula vai voltar para a cena do crime, e não sei o quê. Eles estão juntinhos. Isso, não, foi o Sempre melhor exemplo. estiveram, Sim, e a gente sim, não sim, sabia. sim. Eu acho que tem até que Hoje, agradecer. Eles deram o exemplo prático mais do do que que é. 2018. Hoje, a gente sabe que só tem o bem e o mal. Isso, sim. Não tem sim, 6, sim, 7, 8 sim. correntes. Em 2018 ainda tinha o Lula, o Haddad, tinha o Alckmin, tinha não sei quem. Acabou isso. Não Só tem mais tem confusão, só se confunde quem só quer. Só tem 2 lados hoje, Sim. um ou outro. Sim, um que defende a morte, o sofrimento, o roubo, Só tem 2 né? O descaso absoluto com o ser humano e o outro que está tentando dar um jeito. E aí eu te falo, quando aparece pesquisa como Datafolha e esse Ibope fake aí, Ibope com nome novo aí, IPEC, né? IPEC. Quando aparece Lula na frente, eles insinuando, né, que vai dar o primeiro turno, eu não acredito. Eu não acredito. Por quê? Também. Porque hoje, o eleitor é consciente hoje que só tem 2 lados. Você não tem 3 mais, porque acabou. O Teatro das Tesouras foi revelado um teatro já. Ninguém mais... Ele se consolidou numa imagem, né? E tá claro hoje, no dia que o Alckmin virou vice do Lula, acabou. Não existe mais diferença entre PT e PSDB em termos de alinhamento. Nenhuma. Hoje então, é o mesmo governo. Tá na cara para as pessoas. Se com tudo isso, depois de ter passado por 8, 9 anos seguidos de Olavo falando para todo mundo, ele já morreu e continua, as palavras dele continuam aqui. Depois de tudo isso, depois nós estamos vendo, depois que a mídia já se expôs, agora a mídia está claramente tem lado,
Claramente tem lado, ninguém Totalmente duvida. tendenciosa. A entrevista do Bolsonaro na Globo mostrou claramente isso. Mas não teve uma alma com um pingo de cérebro que não tenha visto Sim. que aquilo foi. Salvo raríssimas exceções da mídia, do jornalismo, que a gente... Quem que assistiu a sabatina do Bolsonaro na Globo e não conseguiu entender que o Bonner estava afim de trucidar ele? E quem viu a do Lula? Que faltou só abraçar o Lula. Né? Não é possível. Quer dizer, ninguém pode entender aquilo como isenção no jornalismo. Isso. E aí, com tudo isso que o povo sabe, como que o Lula teria vitória no primeiro turno? Sim. Cara, ele não venceu no primeiro turno nem em 2002, quando ele era popular. Nem quando não tinha nenhuma corrupção revelada sobre o PT. Quando não tinha rede social. Não tinha rede social. Não tinha corrupção revelada do PT. O Lula ganhou em 2002 contra o governo que estava em baixa. O governo do Fernando Henrique estava em popularidade baixa. A gente estava com uma crise aqui no Brasil e tal. A crise estava no resto do mundo também. E ele não teve maioria para ganhar no primeiro turno. Sim. E você quer me convencer que ele tem maioria agora? Ah, não. Eu não vou acreditar. Não tem como, né? E assim, é só a gente ver... Turno? Não, e é só a gente ver a imagem de qualquer comício público, né? De qualquer situação pública entre Bolsonaro e Lula é muito evidente. Só que assim, Fábio, eu viajei agora, né? Estou voltando ali da região de Rio Preto. Como é que você sentiu as pessoas? Ali é uma, Tinha muito região. Não, assim? nada. Assim, é uma região porque abençoada. Na periferia você ainda vê uns carinha L. A região ali. Quando o cara faz um L pra mim e fala, opa, ladrão, é L de ladrão? Periferia, regiões de baixa renda do interior, que tem menos baixa renda, mas tem bastante, tem regiões mais retiradas ali, nós fomos também. Tudo Bolsonaro, tá? Tudo Bolsonaro. Interior, né? Mas eu estou preocupada querendo saber das regiões das capitais. Mas sabe o que me chamou muita atenção? É o medo que as pessoas estão. Todo mundo, assim, ó, de 100 pessoas que eu conversava, 95 eram bolsonaristas assumidas, com adesivo no carro, se não tinha carro, com a camiseta do Bolsonaro, com a pulseirinha escrito Bolsonaro, bolsonaristas mesmo. Mas o que, para mim, foi assim, para todos que conversaram comigo, Cris, mas eu estou com tanto medo das eleições. E aí eu te pergunto, por que essa insegurança, né? As urnas seriam? Então, entendeu? Porque assim, as urnas são infraudáveis, né? O caso da urna lá de Itapeva, lá, né? Como é que é? Foi parar umas urnas no sindicato lá. Muito estranho aquele caso. Muito estranho. Mas assim, puxa, já confirmaram pra gente que as urnas são infraudáveis, né? E aí a gente vê, ninguém concorda com isso. Infelizmente, assim, pessoas muito humildes, idosos, adolescentes, homens, mulheres. Não é só isso. Confirmaram que são infraudáveis, mas a própria PF diz que são fraudáveis. Pois é. Aquele inquérito que tentaram censurar o Bolsonaro, né? Porque ele divulgou inquérito que não podia divulgar. Mas não estava em segredo de justiça. Sim. O delegado disse que não estava em segredo de justiça. Se não estava, não tem crime. Não tem Fizeram o cara, abriram um inquérito, metralharam o Bolsonaro, metralharam o Felipe Barros por divulgar um documento que não estava sob sigilo. Sim. Se não está sob sigilo, qual o problema de divulgar? A gente não entende muito a lei, né, pessoal? O Felipe Barros solicitou para a PF, o cara entregou para ele. Isso. O cara da PF entrou no sistema, olhou lá, não está sob sigilo, não está. Imprimiu e deu para ele. Mas a lei tá difícil da gente entender, né, Fábio? Que lei? O cara não tem lei mais. A lei é a que manda a caneta do cara, pô. Pois Caramba, mas tava lá. O pessoal fala, não, mas você não entende. Não dá para entender, pessoal, não tem como entender, né? E eu imagino que um advogado entenda menos sigilo. Ainda. Sim. Por que abrir aquele inquérito para metralhar o Bolsonaro, o Felipe Barros e tudo mais? Para que criminalizar aquela live? Sim. O cara está divulgando um documento que não está sob sigilo. Então, aí você fica com essa história de urnas invioláveis. O cara, o delegado, declarou, assinou e pegou o depoimento do cara que violou o sistema. Pois é. O cara ficou lá 6 meses, passeando lá dentro. E depois só acharam ele porque ele foi lá e contou. E aí foram lá e viram que ele estava lá. Chegou lá com o neon, né? E depois apagaram os logs do que o cara fez lá. Entendeu? E tá lá, tudo está no inquérito. Não é fake news, não. Não estou inventando nada, está escrito lá. Então, quer dizer, como é que você vai esconder isso? Como é que você vai taxar isso de fake news? Então, tá ruim a coisa. Sabe, Fábio, tem que parar de querer tapar o sol com a peneira. Isso, uma coisa que eu conversei com muitas pessoas e falo assim, olha,
vamos agir como se fosse dar certo, vamos ter fé em Deus, mas eu gostaria, sinceramente, eu como uma candidata a deputada estadual, eu gostaria de, sinceramente, falar assim para eles, vamos ter fé no sistema, mas isso eu não consigo falar, né? Então, eu falo, vamos ter fé em Deus e agir para que se resolva tudo isso em primeiro turno, né? Vamos agir Vamos tentar dar com o primeiro fé. turno para o Bolsonaro, né? Exatamente. Então, vamos agir como, né, como pessoas de fé e fazer com que essa eleição se resolva em primeiro turno. Mas é unânime o medo. O outro lado, por quê? Porque eles estão indo all-in. Cara, o Datafolha e o IPEC estão all-in. Eu não me surpreenderia se eles publicassem na manchete do dia 2 uma boca de urna, assim, boca de urna não, aquela pesquisa anterior, né, da boca de urna, a última pesquisa, dizendo, existe uma chance de ganhar o primeiro turno. Porque eles estão botando, tipo, 48 com 34 até agora. 30. Entendeu? Aí basta dizer que se você está 48 a 34 e você coloca lá uma abstenção de 30%, dá 51 dá 51, pronto, entendeu? É ruim? É difícil, assim, é assustador, mas eu falo, sabe, Faca, eu tive com um senhor venezuelano que perdeu tudo e está aqui no Brasil vendendo salgados na rua, um senhor de 70 anos. E ele falando sobre isso, ele fala assim que o erro na América está sendo as pessoas perderem a fé e subestimarem o perigo da esquerda, né? Ele trouxe várias lições para a gente. Você tem bastante contato com a Venezuela. Eu acho que, assim, as pessoas têm que olhar... Eu tenho 2 assessores que são venezuelanos. Então, eu falo, Faca, dá uma aula para a gente sobre Venezuela. E eu recebi eles aqui em 2015, tinha acabado de fugir da ditadura lá. O Maduro queria a cabeça deles. Pois é. Não podem voltar lá. E alguém quer isso, pessoal? É esse daqui o preço. É aí que eu queria chegar. As pessoas subestimam o risco de ser arrancado de nós a nossa própria pátria, né? Porque o que aconteceu com esses meninos, assim, eu já conversei com o Rafael, esse senhor que eu conversei, esse venezuelano, Rafael também, o nome dele. E assim, é o que ele falou, tiraram de nós aquilo que a gente tinha de mais valioso, a nossa pátria, a terra onde a gente nasceu. E hoje saíram, largaram os imóveis, largaram o que tinha lá. E hoje passa uma situação difícil aqui, né? Exatamente. E nós vivemos uma situação parecida, que foi a pandemia, foi um exercício. Sim, né? Vamos tirar a liberdade do povo, vamos ver como ele se comporta. Sim. Um ensaio, né, de privação. Eles aprenderam que se eles enfiarem uma quantidade suficiente de medo na gente, a gente aceita por um tempo. Sim. Se à medida que vai passando o medo, o povo começa a acordar e não aceita mais. E sabe, pessoal... Então, a ditadura, ela sempre precisa impor um medo na pessoa. Isso. Fidel Castro e oferecer uma proteção. Fidel Castro fazia aquelas paredões, depois falou, não, mas se você ficar aqui, não tem nada. Tá tudo sob controle. E dá uma esmolinha, entendeu? É a história daquele cara que dá uma surra no bichinho, né? E depois dá uma comidinha para ele. Isso. E o que me lembrou muito durante a pandemia, assim, que me chamou muita atenção e me assustou isso, foram vizinhos denunciando vizinhos porque estavam ou abrindo seu comércio, ou se reunindo com a família, ou comemorando um aniversário, né? Então, eu comecei a ver, Faca, como é fácil colocar uns contra os outros. Os soldados que nos denunciavam eram, às vezes, até pessoas da própria família, eram amigos, eram vizinhos, né? E isso é uma forma de manipulação social também. Você priva e você começa a colocar uns contra os outros. Na Alemanha aconteceu isso. Sim, aconteceu. Na Alemanha nazista, quem denunciavam eram os vizinhos, né? O cara denunciava, tem um judeu aqui. Isso, ia lá, a polícia pegava, buscava. Entendeu? Porque a gente acha, nossa, se a polícia me vê, não, pessoal. Quando você faz uma manipulação social... o teu problema deixa de ser a polícia, é muito mais perigoso. Às vezes, alguém da sua própria família. Muitas vezes, até um filho denuncia seu pai, sua mãe, por estar fazendo alguma coisa que ele não compactua. Ah, não, meu pai está saindo sem máscara. Vai lá, pega ele. E essa história da lei da palmada, não sei o quê, é para isso, né? É para botar um filho contra um pai. Isso, sim. Porque, assim, sempre existiu na história, né? Um certo grau dentro de um limite aceitável e amoroso de corretivo físico. Quando você começa a criminalizar coisas que não eram e você acaba pondo aquela coisa no sentido que nada é permitido, você pode pôr um filho acaba pondo um pai na cadeia por nada. Sim. E a gente tem uma correlação disso com a polícia, né? Falando da polícia militar. Hoje em dia, você conduz um criminoso,
né? E aí ele vai para a audiência de custódia denunciar E o policial sai, o que o sai policial quase, fez. quase preso e o cara Isso, solto no dia isso. seguinte, o bandido. Porque ele bate no policial, ele cospe no policial, ele agride o policial. Se o policial for conter ele, colocar uma algema, pronto, né? Ah, o E policial te tem tratou até- bem? Você vê né? até aquelas imagens. Tem uns caras que se jogam no chão, assim. Isso, A se sorte, morde, a se sorte é que o bate. policial tem um celularzinho, filma Sim. o cara se jogando no chão. O cara chega ferido lá, foi o policial que me bateu. Isso. Ah, se o cara não faz o vídeo ali para se safar, ele tá frito. Mas é um paralelo, né? Você vai proibindo, você vai coibindo o agente aí né, de ordem. Você vai coibindo ele a fazer qualquer coisa. Se falar é crime, se falar mais alto também é crime, se pegar, se segurar, se conter. É mais ou menos como um pai. Hoje em dia tem escolas que ensinam para os alunos que os pais são opressores, né? Que a sociedade patriarcal Patriarcado opressor. Graças a Deus eu tive um patriarca em casa. Foi a melhor O coisa. patriarca dava umas palmadinhas de vez em quando? Não dava, nunca levei faca. precisou. Nunca levei um tapa na vida. Não precisou. Não, mas levei cada sermão. Eu falava pra minha mãe, mãe, podia dar um tapa, igual a mãe das minhas amigas faz, demorava mesmo. O meu pai falava que não levava chinelada também. Não, nunca Porque levei. a minha avó era 3 filhos homens. 3 filhos homens. E ela ficou viúva. Tá. Né? Então, tem um período que ela estava sem o marido. Já eles estavam, assim, quase... Um ainda adolescente. De vez em quando eu ia uma chinelada, né? Tá. A minha avó com o meu pai e os irmãos levavam umas chineladinhas. Meus pais tiveram pais muito bravos. E eles combinaram entre eles que eles criariam os filhos de outra forma. Havaianada, digamos assim. A Havaiana era a palmatória. Levava de Havaiana, tá tudo bem. No popô, né? Não, mas assim, meu pai, como militar, ele sempre foi muito firme nas Se você regras, já respeitava ele pela voz? Não, nem precisava. Ele não falava nem alto, falava baixinho, filha, não vai. Acabou. E eu criei meus 3 filhos assim, viu? Consegui. Eu falo, o regime militar foi tão bem aplicado, com sucesso, que eu consegui reproduzir. Vamos ver se agora é a 3ª geração. Vamos ver se com teus filhos, né? Não, e deu certo, assim, mas eu acho que é isso. Eu falo que a educação ela tem que ser todos os dias, né? Hoje o que eu vejo, muitos pais perdem o controle e depois não conseguem segurar. É difícil, é difícil. Eu acho que hoje, com a informação, eu tive a sorte de ter filhos que talvez não pegaram esse auge. Essa acho que é uma pauta importante para você, né? Por ser psicóloga, a parte de educação, a parte de Não, é muito. lidar com a criança, um desafio. adolescente. É um desafio. Eu falo assim que os pais devem falar poucos nãos, mas os nãos devem ser defendidos até debaixo d'água. Com rigidez. Quando falar não é não. Não tem... Meus filhos nem discutiam comigo. Pode, mãe, não. Se eu falar assim, não, acabou. Né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, é mais difícil criar os filhos defendendo aquilo que a gente falou, mas dá, né? Dá. E eu falo que, às vezes, assim, só bater, ou só brigar, ou só gritar não resolve, você tem que impor aquilo que você acredita que é certo, mas é difícil. Hoje eu falo, com televisão, com mães trabalhando muito, é um desafio ainda maior. Né? Agora eu estando aqui, eu posso também te perguntar alguma coisinha, né? Deve. A LESP. O que você entende que é importante hoje como pauta para chegar na... Imagina você chegando na LESP, ali com vamos imaginar o Tarcísio eleito, tá? Eu acho que ainda por a gente ter o Rodrigo Garcia ainda muito influente, com muito dinheiro, com muitos acordos, né, com muitos parlamentares. Muitos adeptos. Como fazer para ter maioria ou para deixar pelo menos equilibrado uma casa que nunca foi equilibrada? A LESP sempre foi cartório do governo do PSDB. Chega lá qualquer coisa, os caras... Exatamente. O que você pensa sobre isso? Como é que você enxerga isso? Então... E como fazer isso lá dentro? Eu vejo as pessoas, Faca, todo mundo que eu converso me fala, nossa, não tenho candidato a deputado. Lá, se Deus quiser, sim, né? Mas o que para mim é assim, me chamou muita atenção, ninguém sabe em quem votar para deputado. As pessoas definiram quem vão votar para presidente e governador. E eu falo, não resolve. Bolsonaro sozinho lá em cima, Tarcísio sozinho aqui na LESP, não farão nada. Direto. Vão ficar brigando, aí depois vocês falam, juntou com o Centrão. Porque não tem jeito, você não aprova nada sem pelo menos metade ali, né? Mais um. Então, o que eu penso da LESP é essencial, que a população entenda a infinita importância de eleger deputados. A gente hoje na LESP, de 94 deputados, a gente tem meia dúzia. Que votaria junto. Tem meia dúzia ali nos dedos de uma mão e mais um pouquinho, talvez.
que votariam junto com Tarcísio. Então, pessoal, eu acho que Tarcísio vai ser um bálsamo no estado de São Paulo, depois de quase 30 anos de PSDB, que é a esquerda, né? Só que, assim, a Lespe inteira, praticamente, ela está aparelhada para dar conta disso, né, do esquerdismo do PSDB. E o que a gente precisa? A gente precisa da população tendo consciência disso e votando com seriedade no próximo domingo. Para deputados, não resolve Tem que votar ser um, só em né? candidatos de direita. De preferência, que tem 14 na frente, tá? De preferência com 14 na frente, falou Exatamente. bem. Preferência com 14 na frente. E é o 14 é garantido que vai ser de direita, tá? Tem outros e outros partidos? Tem. Mas as chapas dos outros partidos não são puramente de direita. Isso, a chapa aqui do PTB, sim. E o 14002 é direita raiz feminina. É isso daí. E assim, Faca, outra coisa que eu tenho alertado as pessoas, mas eu vou votar no partido do presidente, né? Ou eu vou votar, e todo mundo fala que vai votar para a mesma pessoa. Eu falo, não resolve também, não resolve dar 2 milhões de votos para a mesma pessoa, ela arrastar vários, porque entre esses vários não serão de direita. A chapa foi construída pelo dirigente, né? Isso, sim. Aqui nós construímos só de direita, mas tem chapas de outros partidos que tem os bolsonaristas e tem o pessoal de centro no meio ali. Entendeu? Então, eu falo, melhor do que isso, já que quer eleger alguém junto com o presidente, pesquisa, né? Dá uma olhadinha no histórico de quem é essa pessoa. Vê quem o presidente recomenda ou quem tempo teve junto. Eu tenho certeza. A Cris, eu sei. Está sempre junto com... Sim. E se for pedir a opinião do pessoal lá de Brasília, do governo, presidente, com certeza a opinião é favorável, eu já vi. Isso, sim. Eu já tive esses dias com o irmão do presidente, ele falando, o Renato, pô, Cris, você esteve sempre junto com a gente, está sempre alinhada, está sempre defendendo as mesmas pautas que a gente. E acho que é isso, pessoal, não é ser prático nessas horas. Vou pôr 22 para todo mundo, não resolve. A gente tem que... Ou pôr 14 para todo mundo, põe 14, mas... pesquisa, não vota nem em mim, nem em ninguém, sem dar uma olhada quem é a pessoa, não é, Faca? Não adianta assim, porque eu vi o Santinho. Entra na internet, 5 minutinhos, escreve lá o Cris Godoy, ou escreve o nome que vocês desejarem, dá uma olhadinha quem é essa pessoa. Sabe, Faca? Porque eu vejo muita gente que votou naquela trairagem toda de 2018 e fala, eu não sabia. Mas não era tão difícil descobrir de alguns deles, né? Tava ali, assim, 5 minutos de pesquisa apareceria tudo, né? Tinha tanta gente ali que não, assim, a maioria deles, né? E deu alguns tanto trabalho, por algum tempo, né? mas os outros foram fáceis. A maioria deles entrou com pedido de impeachment contra o Bolsonaro, sem nenhuma causa. Foi a Joyce que fez uns 2 ou 3, pô. Isso. Então, assim, e são esses, pessoal, que, assim, que vocês próprios pagam o salário, que vocês próprios sofrem o prejuízo deles ficarem ali gastando com CPI, né, da fraudemia, né, essas coisas todas a gente olha e fala assim, puxa, o povo paga várias vezes, ele paga o salário, ele paga a CPI indevida, ele paga... Ele paga o Estado para perseguir o próprio povo. Exatamente. O Estado deveria dar segurança para o povo, está perseguindo o povo. Sim. Entendeu? Então, é isso, o que eu falo para as pessoas é isso, assim, tem uma estratégia política de eleger o Tarcísio em primeiro turno também, pessoal, porque é muito importante isso, mas eleger o Tarcísio com condições de aprovar projetos, com condições de governar o Estado de São Paulo, lembrando que a hora que esse tapete for levantado para fazer a faxina depois de 30 anos, né, Faca? Vai ter muita coisa, né? Vai ter muita coisa ali. Então, a gente já sabe que o Tarcísio, quando entrar, ele vai se deparar com novidades. Eu acho quase impossível que não se depare. Então, vai precisar de um time forte, ele vai precisar ali de deputados que não deem para ele o trabalho de ficar convencendo, e sim de pessoas que estejam ali para arregaçar a manga mesmo e trabalhar, né, Faca? Exatamente. Porque a faxina vai ser muito trabalhosa. Falo Estado de São Paulo, eu tenho muitos amigos policiais, como você sabe, e eu falo assim para muitos deles. Inclusive, um dos seus redutos, né? São as Sim. Tanto a Guarda Municipal quanto a Polícia Civil, a Polícia Militar. E eu falo assim, eu tenho muito amigo meu militar que entrou na PM, se aposentou, já está reformado 30 anos depois e não viu outro governo que não o PSDB. Ele nem sabe o que seria ser policial, né? Então, é triste, a gente precisa renovar, a gente precisa aí dar novas possibilidades do Estado de São Paulo andar e parar de sucatear a sua segurança pública, porque está sucateada. Salários, confiscos, né? Mesmo os equipamentos, muita coisa foi colocada aí em último plano, né? E eu acho que é isso, Faca, eu acho que a gente precisa ter foco.
se a população soubesse o poder que ela tem e que ela vai ter no dia 2, ela agradeceria a Deus antes de sair de casa para votar. Pois é. Né? De uma certa forma, a gente vê quando, por exemplo, tem manifestação e as ruas enchem. Aquela imagem, por mais que eles tentem esconder, ela é muito forte. Sim. É uma imagem pacífica, mas ao mesmo tempo forte. Sim. E você vê, a mídia tenta dar um play, né? Quer dizer, tenta reduzir a importância daquilo, mas não consegue. Isso. Você solta um vídeo e os vídeos são verdadeiros, não são editados. Quando o Lula solta os vídeos dele, é tudo editado. Pessoas multiplicadas. Aquele vídeo com trigêmeo, quadrigêmeo, 5 gêmeos, recorde, tem 10 trigêmeos. O clone, né? 10 trigêmeos, 10 grupos de trigêmeos no mesmo vídeo. Parece a ovelhinha Dory, né? Então, eles tentam, não assim, porque realmente, se não fosse tão importante você mostrar a tua maioria, eles não se importariam de tentar fabricar um vídeo cheio de lógico. Eles tentam fazer igual porque eles sabem que aquilo, uma imagem daquela, se divulgada para o mundo, fica difícil você sustentar, inclusive, a votação que eles dizem que o Lula vai ter. Isso. Que eu não acredito. É tão impactante, né? A nossa avenida lotada de brasileiros. Proibiram as imagens do 7 de setembro. É isso que eu ia falar. É tão impactante que Bolsonaro está proibido de usar imagens de 7 de setembro. Por que será? Né? Se tivesse 60 mil, como eu cheguei a ouvir falar que tinha 60 mil pessoas na Paulista. Se tem tão pouca gente, para que se preocupar com a imagem? Né? 60 mil não é nada. Né? Entendeu? Então, assim, eles acabam denunciando os próprios medos. As próprias inseguranças. Lógico. Só tinha 100 mil pessoas no Copacabana ou na Paulista. Tá bom, então por que não pode divulgar? Né? Se fosse uma festa de Réveillon, pessoal, eles iam falar que tinha 4 milhões. Como? Se fosse parada gay, né? Também. Isso, aí também. 8 milhões de pessoas. Como são brasileiros, idosos, deficientes físicos, crianças, mulheres grávidas, tem de tudo, né? Nas nossas manifestações pacíficas. A única coisa um que movimento não tem é gente de vermelho. Não tem. Vermelho, não tem bandeira vermelha. São pessoas apaixonadas, né, pelo país. E ameaçaram até de proibir o verde e amarelo na eleição, né? Mas essa é impossível, porque você não tem como executar uma ordem dessa. Não como é que você vai proibir milhões de pessoas de sair de verde e amarelo? Você vai fazer o quê? Você vai ficar na porta da urna, da sessão eleitoral, mandando o cara tirar a camisa? Vai entrar todo mundo sem blusa, pessoal. E mulher, se tiver? A mulher tirar a camisa? Não dá, não tem como. Não, exatamente. Eu acho que às vezes tem que levar para esse tipo de ironia mesmo. Escuta, vai fazer o quê? Vai entrar sem roupa, né, para votar? Então é isso. Eu acho que o povo tem que ser firme. No Rio Grande do Sul, que proibiram a bandeira, aquilo, errado é o que o juiz falou. A bandeira nacional, na Constituição, ela é símbolo nacional. Sim, não é um símbolo político. Ela é símbolo Exatamente, nacional. A Constituição protege o direito inalienável de você expor o símbolo nacional na sua casa. Sim. Não tem essa de o juiz mandou tirar. Sim. Não tire. Sim. Nenhum juiz pode mandar você tirar a bandeira da sua sacada. Entendeu? Não pode. Ou da porta da sua casa. No interior, meu pai é de Socorro, né? Circuito das Fronteira Águas. com Minas ali. É, isso. As casas, a maioria... Lá foi a maior votação de Bolsonaro do Brasil. 86% das pessoas de Socorro votaram em Bolsonaro em 2018. E hoje você visita a cidade, a maioria das casas tem uma bandeira hasteada na porta. Se um juiz falar tem que tirar, simplesmente tem que olhar aquilo e rasgar aquela decisão. Falar, não vai fazer. Ordens incorretas não se cumprem, né? E se o cara vier mandar tirar, ele é o criminoso. Sim. Entendeu? Sim. Há muitos anos, eu sempre mantenho, principalmente nessas épocas, uma bandeira na minha varanda. E agora, o que você não pode é vilipendiar a bandeira nacional. O crime queimar, é você queimar, pisar. fazer, defecar em cima, pisar em cima. Sim. Coisas que a esquerda faz. Mas isso alguém proibiu? Algum juiz já fez alguma determinação? Eu gostaria de ver um juiz, pelo menos, abrir um inquérito para investigar a mulher que pisou na bandeira lá. Exatamente. A filha do Bebel Gilberto. Lá, fica a dica aí para os nossos magistrados, né? Porque eu acho que, assim, é muito triste ver um símbolo tão importante da nossa pátria sendo pisoteado num palco, onde as pessoas pagaram para ouvir música e não para ouvir um ato tão deplorável desses, né? E daí, igual esse, tem milhões de outras situações parecidas. Sim. Que não acontece nada. Não, pois é.
Mas as imagens de 7 de setembro não podem ser usadas, Pois né? é. É difícil, Faca. Eu vou te falar que assim, é um misto de tristeza que eu sinto, né? Mas de uma fé que supera essa tristeza e me traz uma alegria de dizer, para mim, assim, para o meu íntimo, que a luta vale a pena. A luta, né, pelo respeito à pátria, pelo amor à pátria, pela defesa da vida. Eu acho que senão a gente não estava aqui, né? Porque dá muito mais trabalho. Melhor ficar em casa, cuidar da vida. Mas a gente apanha aqui, tá? Dá trabalho. Mas como Mas a gente toda não para, paixão, né? como toda paixão, a gente sofre, mas a gente não larga. A gente não para, a gente não para. É isso mesmo. Eu acho que é isso, Faca. Eu acho que a gente precisa, assim, sabe, levar para as pessoas aí nesses 2 dias que faltam, né? É uma palavra de esperança, mas de conhecimento mesmo, que se elas desistirem, a esquerda não desiste. A esquerda está ali, ó, pronta, é a raposa na porta do galinheiro. Outro né? aviso que é bom a gente dar. No dia 2, os CACs estarão proibidos de transportar suas armas. Tá. Então, com isso, eles imaginam que eles tirariam de circulação, como se todo CAC saísse armado no dia da eleição. Não sai. Uhum. E como se todo CAC fosse causar porque está armado. O CAC é o cara menos provável de causar alguma coisa. E mais preparado de saber o que ele faz com a arma dele. É o cara que passou por 10, 12 pré-requisitos, passou por teste de aptidão, teste psicotécnico. Por que ele é considerado o cara que vai causar num dia de eleição? E pelo contrário, nós estamos ouvindo dizer, até a pessoa que trabalha comigo, que é da segurança, que é PM, está ouvindo dizer que as facções já estão prometendo violência no dia da eleição. E os CACs não podendo... Os CACs, provavelmente, eles sabem que o cidadão vai estar desarmado e já estão prometendo violência. Então, qual é o sentido de você desarmar o CAC? Você consegue desarmar o bandido? Nunca. Mas Não. eles nem querem. Você ouviu alguma determinação? Que os Eles bandidos acham vão a ter que ideia sair que o sem CAC arma? vai sair, vai fazer problema, vai criar arruaça na rua. O CAC não vai fazer nada. Eu sou CAC. Cada vez que eu saio para ir treinar, você acha que eu saio na rua para criar problema com alguém? Nunca. Eu saio para treinar. Você vai comprar uma arma com nota fiscal, vai esperar meses para a arma o chegar. registro no meu nome para fazer uma pilantragem? Pelo amor de Deus. Então, assim, não faz nenhum sentido. Né? E aí acontece isso e, ao mesmo tempo, você vê facções já prometendo violência. Então, tudo isso é para amedrontar o cidadão. Eu acho, exatamente. Aí que eu queria chegar. Eu acho Eles que estão isso daí fazendo é uma atos forma hoje, de... amanhã, vão fazer coisas hoje, amanhã, depois, para que a pessoa não saia para votar. Para ver se a direita, que é constituída por um povo pacífico, né? Esse cara vai ficar com medo, não sai para votar. Enquanto a bandidada sai em massa para votar no Lula. Sim, né? sim. Exatamente, é isso, pessoal. Então, assim, é uma manipulação primitiva, né? Ela não tem critério nenhum de convencimento, mas ela se impõe pela força. Exatamente. Como o fascismo, né? É uma coisa assim, se você for diferente de mim, eu vou te assustar até você desistir de ser diferente, né? Exatamente. Isso eles fazem. E está claro que estão fazendo isso agora. Né? Sim. É o que eu falo, quanto menos notícia eu vejo, mais feliz eu sou. Eu tento não me inteirar muito, porque é isso, ó, por exemplo... Eu só vejo para poder saber como reagir, mas não é que eu quero... Não, mas tá certo, mas eu penso assim, se aquela dona de casa, aquele pai de família ouvir isso dos possíveis ataques e não for votar, ele perdeu pontos. Ele está dando o direito do crime organizado voltar ao poder. E aí? Pois é. Né? Aí a gente terá ataques constantes, como tivemos em 2006, como tivemos várias vezes, justamente por isso. Porque o crime organizado, ele está organizado politicamente lá, em 2006, aquilo foi determinante para a vitória do Lula. Sim. Na segunda eleição dele. Porque o Lula vinha de um ataque, ele vinha de uma paulada, que foi a revelação do mensalão. Ele, naquele momento, tinha um momento daquela eleição que, se a eleição fosse naquele momento, ele perderia. Em 2005. Quando revelaram o mensalão, que o Lula deu aquela entrevista com cara de culpado, né? Pediu desculpas para as pessoas e tal. Depois disso, o que teve? Teve uma onda de ataque do PCC. Sim. E 2006. Em 2005 ou 2006. Mas depois da revelada do mensalão, teve uma onda de ataque em 2006. Um pouco antes do Alckmin. O Alckmin tinha em 2006. Ele tinha se descompatibilizado para ser candidato a presidente. Aí ele descompatibilizou, entrou o vice dele, Cláudio Lembro, se não me engano. Cláudio Lembro. Cláudio Lembro era secretário, depois ficou... Era reitor do Mackenzie. Mackenzie. E aí teve a onda de ataques. E aí, isso foi relevante no debate. O Lula falou, como é que você vai eleger o cara? O cara não consegue nem cuidar do São Paulo. Então, com isso,
facilitou para a vitória do Lula. Então, eu acho que eles sempre têm essa estratégia de fazer isso. Sim. Isso pode custar caro para nós. E eles têm um poder, né? Uma comunicação, né? Como é que é? Um diálogo cabuloso, não? Como que é? Diálogos cabulosos. Diálogo. Com o PT, nós temos um diálogo cabuloso. Nós temos um diálogo cabuloso com o PT, fecha aspas. É isso. Então, é triste, Faca, eu acho. Mas eu peço para as pessoas, assim, o tempo todo, sabe? Vai votar, porque Não deixa de votar. Mesmo que chova canivete, a esquerda estará lá pronta para votar desde o primeiro horário. Esquerdista não deixa, não perde a chance, porque eles sabem a importância do voto. Esquerdista ganha mortadela, ganha ônibus, os caras ganham tudo para ir lá votar, entendeu? Sim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, assim, foi muito, muito bom ter você aqui, porque a gente sabe da importância, a gente sabe, mas nem todo mundo sabe. Muita gente ainda acha que, deixa, meu vizinho vai lá e vota por mim, né? Eu não gosto de política. Eu fui conversar com uma amiga, eu falei para ela, e aí, como é que tá, né? Ela falou, Cris, eu nem gosto de política, eu vou votar em você, mas eu não quero nem saber da política. Você não quer, mas tem vários que querem, né? A esquerda está ali ávida, estudando, usando o nosso dinheiro para pagar pós-graduação, para pagar formação em ciências políticas, já para encontrar uma estratégia para voltar e não sair nunca mais, né, Faca? Exatamente. Você não acha que se voltar não sai nunca mais? Eu tenho medo de que se eles entrem no poder, eles vão de dentro para fora destruir a democracia. Perpetuar. Entendeu? Porque eles acusam nós de queremos destruir a democracia, mas eles estão destruindo a democracia faz tempo. Sim. Qual o sentido de você falar que protege a democracia destruindo-a? Entendeu? Pois é. Você viola direitos do cidadão em nome da proteção da democracia. Não faz sentido. Sim. Violar direitos já é destruir a democracia, certo? Você tirar o direito de defesa de uma pessoa, você prender sem julgamento, sem sentença transitada, sem sentença acabar com a liberdade de expressão. Censurar. Estou censurando você em nome da democracia. Isso. Eu estou te prendendo aqui sem julgamento, sem sentença, sem julgamento, sem devido processo legal, em nome da democracia. Estou sendo ditador em nome da democracia. E tem gente que engole, né? Eu estou te trancando em casa em nome da democracia. E aí, com essas ações, a democracia vai sendo dilapidada. Sim. E quando você tenta reagir, né? Não, você é um antidemocrata, porque você está se insurgindo contra a minha democracia. Entendeu? Está errado. Sim. E aí, com isso, eles sempre têm vantagem. Quando você é contra a democracia e você usa a democracia para destruir a própria democracia, você tem a vantagem. Porque você sai na frente e você usa um instrumento que deveria ser democrático para destruir a democracia. Você vai destruindo. Quando a pessoa que vai tentar defender a democracia, ela já está um passo atrás. Por exemplo, já tem gente fora das 4 linhas. Né? Tem gente atuando fora das 4 linhas. Se você não sai das 4 linhas para pegar o cara que está lá fora e puxar ele para dentro, você é acusado de ser antidemocrático. Isso, por quê? sim. Tá aqui as 4 linhas. Está aqui, as 4 linhas é a bandeira. O cara saiu das 4 linhas para praticar algo antidemocrático. Você só tem um jeito de pegar ele. Você tem que sair daqui para puxar ele. Sim. O cara deu uma decisão ilegal lá qualquer. Tá? E você lá recorre e não consegue. Mas é claramente ilegal. Você, para poder puxar o cara para as 4 linhas, você tem que talvez dar um passo aqui para arrastar para cá. Isso. Nessa hora que você ameaça fazer isso, né? Você não precisa nem fazer. Se ameaçou, já te acusam de ato antidemocrático. É um ato antidemocrático. E nós, né, E vocês acham que a democracia nasceu como? Sim. A democracia nasceu de um ato democrático? Não. Ela nasceu para corrigir algo que a democracia, quando instituiu a democracia, quem instituiu a democracia, por exemplo, nos Estados Unidos? Fala, a Revolução Americana, que gerou a Constituição, foi instituída como? Pela necessidade, sim. Foi o povo na rua. Foi o povo e o exército. Sim. E pela necessidade de dar voz ao povo, sim. Quem impediu que a democracia fosse destruída em 64? A sociedade civil e o exército. Sim. Então, quando alguém está detonando a democracia, ele já está fora da democracia. Exatamente. Então, você tem que, para tirar ele de lá, você acaba tomando você tem que usar certas formas de fazer que vão te acusar de antidemocrático. Mas, lembre-se, o início da democracia é através de se a democracia começou em algum momento, ela começou de algo que não era democrático, certo? Sim.
Porque Ela veio como se uma ela, reação se ela pra já corrigir existia, ela não precisaria começar. sim. Se eu digo que ela começou em certo momento, é porque ela não existia. Sim. E ao existir de algum ato, foi um povo que se uniu, uma maioria que tinha poder, de certa forma, seja ele armado ou não, e decidiram, vamos nos governar de forma democrática. Entendeu? Sim. E se aquilo é violado, né, e não tem mais a democracia, a maioria, para decidir voltar à democracia, tem que fazer da mesma forma, né? Trazer de volta quem não está, né, e falar, não, vai ser democrático. É difícil, Faca, porque essa guerra assimétrica, nós não somos bons nisso. A gente tem, né? Não, eles A acusam direita a gente, tem muito medo, nós não temos eles facilidade acusam em de infringir antidemocrático. regras. Isso, Quer sim. dizer, eles Não, podem mas tudo. mesmo sem fazer nada, a gente tem muito medo de errar o tempo inteiro. E ainda assim, quando a gente, mesmo sem errar, a gente é acusado, a gente não sabe o que fazer, porque a gente fala, eu não fiz. É óbvio que você não fez, mas eles te acusam já para tirar sua força. Exatamente. Não é? E eles estão infringindo as regras. E você não consegue. Sim, sim. E você, às vezes, tem dificuldade de enquadrá-los de volta. Por isso, você vai tentar fazer isso e você é acusado de antidemocrático. Isso, sim. É difícil, eles são muito hábeis na guerra. Eles são, né, guerrilheiros por essência. Então, assim, a esquerda não tem problema nenhum em Eles te infringir uma acusam regra. não é só isso, basta você falar. Sim. Você O falou. cancelamento. Não, se você falar que, eu não, que nem os empresários falaram, né? Eu prefiro um golpe militar do que o Lula. Putz, isso aí é golpe militar. Você falou, deu um desabafo. O cara desabafou, eu prefiro 64 do que o Lula. Prefiro um regime militar. Isso. Não, pegou aquilo, entendeu? Então, assim, é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. E é desonesto, né? E a gente fica tentando Vou dar um exemplo. se manter na linha. Se numa eventualidade de uma eleição dessa, descobre-se que tem uma irregularidade, o que você faz? Descobriu lá que tem alguma coisa. E você é o presidente, você faz o quê? Você tá acontecendo alguma coisa errada, digamos. Você faz o quê? Você tem que... Não tem, tipo... Você vai ligar para... Se quem está envolvido... Para o departamento de eleições. Ô, moço, deu errado o resultado. Você tem que pôr nessa hora, o pé na porta. Isso, sem dúvida. Se você tiver um flagrante, que você puder demonstrar o flagrante, ó, tem um flagrante de crime aqui, de algo errado. Não vou nem ficar falando. Você tem que parar aquilo na hora. Sim. Aquilo é um ataque à democracia. Voto comprado não é democracia. Voto manipulado não é democracia. Exatamente. Voto mexido por algoritmo não é democracia. E eles já estão dizendo, eu li uma notícia hoje cedo, não li, eu li só a manchete, mas dizendo que os Estados Unidos vão romper com o Brasil caso haja um golpe nas eleições. O que eles chamam de golpe? É isso daí, né? Se Bolsonaro não ganhar e contestar, golpe. Eu acho que assim, contestar realmente vai ser difícil. Se tiver alguma coisa de errada, tem que ser um flagrante. Porque aí você não tem como contestar. Não tem como falar, não e aí, concordo. Quem vai contestar? Se tiver um flagrante ali e tiver correndo, tá correndo aqui algo estranho aqui nessa urna, nesse algoritmo, aqui nessa totalização, e der para você expor aquilo, filmar para o mundo inteiro, assim, acabou, você não tem o que fazer. Liga no telefone e fala, PF, vai lá, prende todo mundo. Sim. E o cara da PF não cumpre, você liga para o Exército. Sim. Caramba, você vai deixar acontecer? Mas não está escrito na Constituição. Desculpa, está tendo uma fraude. Tá tendo a vontade do povo, onde Cara, fica? a vontade do povo é o quê? Isso é um ataque à democracia. Sim. Qualquer... Você não precisaria nem dar a ordem. Nem o presidente precisaria dar Deveria ordem. ser automático. Cara, se um general ficar sabendo que está acontecendo aquilo, ele tem obrigação de ir lá parar. Sim. Ou a polícia, um delegado, né, o diretor da PF. Chega para ele a informação que alguma coisa dessa está acontecendo naquele momento e ele consegue identificar o flagrante ali, ele não tem que esperar a ordem de presidente, ele tem que simplesmente ir lá e fazer o flagrante e prender todo mundo. Sim. Acabou. Eu preciso de ordem, não faço. Tá bom, dá a ordem. Qualquer um tem que cumprir isso. Seja um militar ou seja um policial. É o mínimo que a gente espera, né? É o mínimo que a gente espera. Eu acho que a função do Exército que a gente acredita é exatamente essa, é que mantenha a ordem. Você subjugar a vontade de um povo, de uma nação inteira, para mim, é quebrar essa ordem. Exatamente. Se você não respeitar, né, a maioria, respeitar a vontade, quem não respeita a vontade do povo é o ditador, é o antidemocrático. Sim. Não, perfeito. Como aferir essa vontade? Nas urnas afere a vontade, só que aí a gente tem que ter certeza que
o resultado da intenção de voto do cidadão é a mesma coisa que o ato de votar é o que será transferido 100% perfeitamente para aquilo que está sendo apurado. Sim, exato. Que é só o que a gente quer. Eu costumo dizer, Faca, que a direita luta para manter aquilo que ela já tinha. A gente não quer nada novo. A gente quer que os nossos votos sejam respeitados, que a nossa propriedade seja respeitada, que a nossa família seja respeitada e preservada, que a inocência das nossas crianças seja mantida acima de qualquer coisa. Né? E a gente não quer nada novo, nós não queremos nada mirabolante, a gente só quer manter. E eu falo que assim, aquilo que nós tínhamos na década de 80, de 90, já ficaríamos felizes. Menos violência, porte legal de arma para cidadão de bem. Né? A gente não está batalhando por novidades. A gente tinha tudo isso. Mesmo durante o tal falado regime militar. Sim. O regime militar, todo mundo tinha porte de arma. Todo mundo. Como é que a gente todo mundo tinha uma arma em casa. Como chamar que aquele tinha uma arma em casa que quem quisesse? Como chamar aquele governo uma ditadura? Pois é. Ele não entrou na minha casa para me proibir de andar armado, não entrou na minha... Ele nunca censurou o cidadão comum. Nunca censurou um trabalhador. Censura prévia exatamente. Não existia. Que tinha de censura, naquela época eu falo, que tinha de censura era... Os caras tinham lá aquelas informações de que certas matérias teriam informações em código para os terroristas. Sim, então ele entrava na redação, lia as matérias, essa matéria não vai para o ar, não vai para o ar. Tirava por uma semana para não ir para o ar. Ou duas, depois, pode ir pro ar. Porque tinha um porquê de fazer isso, né? E tinha células terroristas por todos os lados. Tinha gente que escrevia e dava código ali. Então, a censura era aquilo, entendeu? Sim, sim. Não, e a gente só quer isso, a gente só quer resgatar aquilo que Agora, nós hoje, o que tem hoje? No meio da gravação da TV Piauí, o cara entrou lá, Polícia Federal, corta. Assim. Que triste. Eu nunca vi isso, nem na década de 60 e 70. E por que a população aceita isso e acha normal? A gente muito da lavagem da educação. Porque ficaram lendo. Me choca, sabe? Em 64, na década de 70, era ditadura. Ah, tá. Agora não é, agora é legal. Agora beleza, pode pegar um parlamentar. Aí você pega qualquer pessoa com mais de 60 anos, fala pra você que é tudo mentira, que não tinha ditadura coisa nenhuma. Eu sei. E aí, hoje, você começa a ter aos poucos agora algumas pessoas percebendo. Isso, que estão olhando. O New York olhando, Times fez uma matéria para chamar atenção para os excessos do STF. Foi necessário um esquerdista olhar para aquilo, que é o segundo esquerdista que fala isso. O primeiro esquerdista que eu vi alertando para os excessos foi o Glenn Greenwald, foi o Verdevaldo. E o Verdevaldo. De 1 ou 2 anos para cá, ele está falando todo dia da censura, não sei o quê. Então, tem que reconhecer que ele está com a posição correta. Está fazendo um serviço importante. Postura correta, dizer, não dá para deixar isso continuar, porque isso está virando ditadura. Se já é, né? Não, e o curioso é que em 2018, quando eu saí às ruas, né, em campanha, as pessoas falavam assim, mas Cris, eu tenho medo que o Bolsonaro seja um ditador, né? Imponha a vontade dele acima da vontade do povo. 4 anos depois, ele não fez isso. Nós, sim, estamos vivendo uma ditadura, mas não é do presidente, é uma ditadura em outra esfera de outro poder. Poder é que está fora das linhas. Exatamente. Né? Mas as pessoas, assim, parece que não se apropriaram dessa percepção. Né? Esses dias um amigo meu falou, Cris, você não acredita? Uma amiga minha me chamou e falou que tem medo de reeleger o Bolsonaro e virar uma ditadura aqui. Caramba, então ele não podia ter virado já? Se era para virar, já não deveria ter virado? Escuta, que parte que eu não entendi disso, né? Então, é isso, mas isso que é? É fruto de alguém que assiste televisão, pessoal. Não tem outra fonte tão contaminada. Mas o Bolsonaro vai dar um golpe. Durante o governo dele, em 2019, ele vai dar um golpe. Mas como golpe? Ele já está no poder. Golpe do poder, no próprio poder. Vai dar um alto golpe, isso? E é isso, assim, é óbvio, a gente desenha, explica o desenho, né? Assim, mas não, tem pessoas que têm uma dificuldade em ver a realidade. Fala assim, não assista televisão, perceba, observa, vai na rua, vê se alguém está com cara golpe não é o que os caras falam que é golpe. Golpe é o seguinte, cada vez que existe uma violação direta da Constituição e das leis, aquilo é um golpe. É um golpe não armado contra a democracia. O que é democracia? Não é o que o esquerdista pensa. Não é o que diz o Hélio Schwartzman, né, que gosta de botar o Bolsonaro morto na matéria. Não é o que diz fulano. Democracia
é a vontade da maioria e essa vontade está expressa nas leis e na Constituição. Quando alguém viola leis e Constituição, esta violação, objetivamente, é que é o ato antidemocrático. Então, quando você fatia o impeachment, por exemplo, né? Sim, que não está na lei, não está na Constituição, sim. você permitir a Dilma concorrer, após ser impeachmentada ou impeachada, aquilo é um golpe à democracia, golpe na Constituição. Golpe. É objetivo o critério. Não caiam nessa de subjetivar. Ah, um golpe, o Bolsonaro deu... Que golpe que ele deu? Toda vez que algum idiota vem falar para mim que ele deu um golpe, fala assim, cita para mim uma violação, uma lei que ele violou. Sim. Um artigo da Constituição que ele violou. Ele violou o artigo 220 da liberdade de expressão? Não. Então, muito pelo contrário, ele defendeu de todas as maneiras. Ele violou o artigo 5º? Não. Ele violou o quê, então? Ele violou a lei de responsabilidade fiscal? Não. Ele violou alguma lei durante a pandemia? Não. E a esquerda então, que diabo de golpe é esse que ele está dando? É golpe imaginário na cabeça de idiota. Entendeu? Caramba, que golpe é isso? Entendeu? E a narrativa, né, Faca? A esquerda inventa uma palavra X, por exemplo, como empoderamento, que eu acho, né? Exatamente. E aí outras forças produzem golpes, né? Cada vez que você viola... Quando o Bolsonaro fala na TV assim, eu vou botar você de volta nas 4 linhas. Ah, ele está querendo dar um golpe. Caramba, ele está falando o seguinte, ele está aqui, o fulano está aqui fora. Esse cara está aqui fora, já deu o golpe. Ele está falando, vou fazer isso, vou fazer isso. Vou corrigir. É ele que está dando golpe? Cara, que coisa mais idiota. Pensar. Cara, o cara já está dando... O cara que violou a Constituição está dando golpe já. Ele vai fazer, eu vou obrigar esse cara a fazer o que a Constituição manda. Sim. Como que obrigar alguém a fazer o que a Constituição manda é golpe? Me explica. Faz favor, ô inteligente. Me explica. Mas é a narrativa maldosa, né? Que vai fazendo uma lavagem cerebral. Mas eu tenho que falar nesse termo. Sim. Eu tenho que falar desse jeito, pro cara acordar. Você quer um exemplo? O genocida. Ele fala duro na TV. Eu vou obrigar o cara a cumprir a lei. Ah, ele está sendo um ditador. Como ditador, caramba? É obrigação do Poder Executivo. O Poder Executivo está lá para exercer poder de polícia, inclusive, para fazer com que as pessoas cumpram a lei. Cumpram a lei, sim. Então, isso não é golpe coisa nenhuma. Pô. Isso é prerrogativa do Executivo. Sim. Prerrogativa do... O Legislativo legisla. Para que temos o Legislativo escreve a lei e aprova. O presidente faz cumprir a lei. Isso. E o Judiciário julga quem está fora da lei. E aplica uma pena para quem está fora da lei. Mas o Executivo executa a lei. Executar a lei é o seguinte. Eu estou aqui e eu vou pegar essa lei e vou pôr ela em prática. Sim. E se alguém não está pondo em prática, eu tenho o poder de polícia do Executivo para policiar e para prender. A polícia prende quem está fora da lei. Sim. Se é flagrante, a polícia prende. Se não é, vai para o juiz e fala, o juiz, está tendo uma coisa errada aqui. O juiz fala, tá bom, está aqui o mandato, prende. Se vai prender. Então, o juiz tem que cumprir a lei também. E o Executivo tem que... Em tese, o Bolsonaro poderia prender qualquer um que estiver fora da lei, se for um flagrante. É o que a lei diz. Não é o Bolsonaro. Qualquer um pode executar um flagrante. Sim. Qualquer cidadão pode. Se eu estou acontecendo um crime aqui, eu posso pegar uma corda e amarrar o cara. Eu te via... Tem duas testemunhas, de qualquer cidadão, vai ficar preso aqui, não chama a polícia, enquanto não chegar, você fica aqui preso. Pode? Artigo 305, acho que do Código, não sei qual artigo do Código Penal que é. Eu não sei também, mas é um direito de qualquer cidadão. Qualquer um do povo pode fazer uma prisão em flagrante. Eu vi outro dia um vídeo, depois você pode até pôr no final, de um desembargador dando voz de prisão, de um advogado dando voz de prisão para um desembargador. Perfeito. Eu vi esse vídeo. O desembargador estava lá violando o direito do cara, estava abusando de autoridade. O cara insistiu, ele, não vou deixar, não vou isso, não vou aquilo. Mas é a lei, é a prerrogativa. Não vou. Então eu vou ter que lhe dar a voz de prisão. Perfeito. Então só tem... Aí o desembargador quer expulsar o cara daqui. Não, vai embora daqui. Seu desembargador, é a prerrogativa, está na lei, está no CPP, está no Código de Processo Civil. Não. O cara mandou ele calar a boca 1000 vezes e sair. Ele falou, não, então o senhor me desculpa. Não saio, não vou sair. Se precisar, vou chamar o cara da OAB aqui. E o cara insistiu. Então, eu vou ter que lhe dar a voz de prisão. Perfeito. Então, tem um flagrante. E vocês todos, os outros, ele falou para os outros, mas vocês estão testemunhas. E isso é o direito de exercer o seu poder de cidadão. É lógico. Isso aconteceu. Sim. Tem uma imagem disso aí. Então, é importante para todo mundo saber. Em tese, qualquer ato fora da lei, flagrante, o Bolsonaro poderia, ele, como presidente, está tendo um flagrante ali. Ele liga para o delegado-chefe da PF, ó, tá tendo isso mesmo, tá acontecendo, tá. Tá aqui, ó. Tá aqui assino aqui um decretinho ordenando a prisão do cara. Por quê? Porque é flagrante.
precisa de nada. Ah, ele não é policial. Não... Lógico que pode. Ele é um cidadão. O Jânio Quadros fazia isso, quando era prefeito. Ele saía com um coronel de carro, na rua. Primeiro, a infração de trânsito, ele mandava multar. E se ele via um cara cometendo um crime, ele falava pro coronel, prende o cara. Ele descia, o Jânio. Estão lhe dando voz de prisão. O coronel, prenda-o. Ele está em flagrante. Estão lhe dando voz de prisão. Fazia isso mesmo. E prendi. Normal. Você tem um flagrante, tá preso. Tá certo. Por que não? Não, e a gente precisa tomar muito cuidado com essas narrativas, né? Por exemplo, o caso do Ramagem lá. O Bolsonaro não pode nomear o Ramagem. Nomeia o Ramagem. Está na lei, é prerrogativa dele, está escrito. Não tem, é uma letra morta aquilo lá, não tem como mudar. É prerrogativa dele. Nomeia. Vão impeachment ele, vão prender ele, vai vir prender. Quem vai prender o presidente? Vai entrar alguém para prender lá, presidente? Se entrar alguém para prender ele manda prender o cara. Tá errado? Acabou. A gente tem que aprender muito. Eu acho que política devia ser ensinado desde o primeiro ano, né? Entra na escola e já começa a ter noções básicas ali de política. Porque o brasileiro, ele é feito de bobo muitas vezes. Nós todos, né? Porque, assim, aquilo que acontece para alguns brasileiros acontece para todos nós. Mas o brasileiro, assim, ele por não gostar de política, ele é enganado, ele é passado para trás, justamente por achar que eu não gosto muito de política. Tem quem goste por você e que lute para te prejudicar se você não se inteirar disso. Né? É verdade. É difícil, Faca. A gente tem muito trabalho pela frente. Tempo, né? Imagina, é um prazer. Obrigada por estar aqui nesse dia tão importante, né? O último, pessoal. A gente está aqui fervendo de estresse. Você deve estar naquela ansiedade. Tô. Hoje o dia está longo, assim. Mas te agradeço muito. É um prazer fechar aqui com você. E obrigada por tudo. Desejo que você colha os frutos dessa linda campanha dedicada com muita energia que você empreendeu nesses quase 45 dias aí. E na pré-campanha também você trabalhou bastante. Sim. Desejo que os frutos colhidos sejam os frutos que vão te entregar tudo aquilo que você merece. Muito obrigada. E que eu possa estar lá, né, para defender o nosso governador aí, que São Paulo possa... Defender São Paulo, defender o povo de São Paulo. Que precisa, pessoal. São Paulo precisa de defesa, precisa, assim. Criminalidade está nas alturas, né? As escolas aparelhadas, a gente tem muito o que fazer, muito. A defender nossos professores bons, que estão lá para ensinar, que estão lá precisando de um salário melhor, para acabar com esse confisco que eles tiveram, né? Que os nossos policiais tiveram também um confisco gigantesco no salário. E é isso. A gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar muito. Obrigada, Obrigado, Cris. Que Deus te abençoe por tudo. E parabéns pela gestão aí tão né, cheia de energia e de esperança que compartilha. Falta poucos dias para a gente encerrar esse episódio e pro próximo, e tirar uns 2 dias de férias. Aí a gente já começa o próximo de novo. Segunda-feira e começa a terça. Isso, terça eu já avisei o José. Terça-feira estamos em campanha de novo. Obrigada, que Deus abençoe. Cris. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus, ó. E dia 2, coloca aquela camisa verde e amarela, se enche de esperança, pega a família e vai votar, pessoal. É um direito nosso que ninguém vai tirar. É uma conquista que o brasileiro teve e que é sagrada. Só a gente pode lutar pelo que é nosso. Obrigada, pessoal.